Olá a todos, eu sou Elisa Vaz, repórter do Grupo Liberal. Eu estou aqui com o Marcos Cerufo, professor da Faculdade de Engenharia da Computação e Telecomunicações do Instituto de Tecnologia da UFPA. Marcos, bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite de falar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Marcos, vamos começar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou um projeto de lei para regulamentar o uso da inteligência artificial aqui no país. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a necessidade de fazer essa regulamentação e falar um pouco se a gente já está avançando, de fato, nessa tecnologia a ponto dela se tornar uma lei, né? Ter uma regulamentação própria. Oi, Elisa. Realmente a gente tem agora uma série de movimentações, né, para projetos de lei, e essa é uma das movimentações que fazem parte, que é a parte da regulamentação da inteligência artificial. A gente está avançando, até porque as ferramentas, né, que são lançadas agora no mercado para poder interagir com modelos de inteligência artificial, elas são lançamentos mundiais, né? São links que você consegue acessar e conversar em diversas línguas, inclusive no português, tirar dúvidas, conseguir acessar bases de dados, né? Então, urge essa necessidade de se conversar sobre o processo de regulamentação, como nós tivemos em várias outras áreas, regulamentações, tanto na parte de televisão, quanto na parte de rádio, quanto na parte de ser telefonia celular. Agora a gente chega com uma nova tecnologia, um avanço, e a gente tem que conversar, né, e chegar num projeto de lei, que vire lei depois, para poder regulamentar, porque ela traz consigo outros elementos que carecem de atenção, né? Esse projeto específico ele tem 5 pilares principais, ele fala sobre os princípios, os direitos dos afetados, a classificação de risco, as obrigações e supervisão, né, que responsabiliza ali os requisitos de governança dos sistemas de inteligência artificial. Então, há necessidade, sim, de se colocar à mesa para poder fazer o processo de regulamentação. A gente evoluindo com esses sistemas de inteligência artificial, como o ChatGPT e outros, né, que têm surgido, existem riscos reais aos seres humanos, às pessoas que usam essas ferramentas, quando a gente não tem uma regulamentação? Quando não se tem uma regulamentação e quando os desenvolvedores não têm um compromisso, né, mesmo com a regulamentação, sem um compromisso de quem está desenvolvendo, há riscos reais, né, nas mais diversas áreas, porque o modelo ele é treinado para poder dar as respostas que ele ali classifica, né? Então, o ser humano, que muitas das vezes não tem uma instrução adequada para abstrair o que parte daquilo ali é correto ou parte daquilo está incorreto, ele pode tomar para si que aquelas informações são reais e que ele toma atitudes relacionadas à saúde, por exemplo, né, de auto se receitar, ou da parte de educação física, e isso pode ser algo muito prejudicial. Então, com a evolução e com o processo de troca de informações de uma maneira muito natural, você no primeiro momento passa a usar um chat, no segundo momento passa a falar com o modelo de inteligência artificial, então você acaba se sentindo muito confortável e corre esse risco de entender que tudo que está saindo dali é informação correta e real. Então, sim, tá, tem um risco real quanto a isso. Recentemente eu fiz uma entrevista sobre internet das coisas, entrevistando algumas pessoas eu fiz uma matéria, sobre internet das coisas, entrevistando usuários de artefatos, itens inteligentes em casa. E aí um deles expôs um medo que ele tem. Apesar dele sempre ler os termos de uso da empresa, do produto, ele citou que pode acontecer de ter uma pessoa dentro da sua casa e você não saber, né? No caso de hackeamentos, roubo de dados e tudo mais. Na sua avaliação, sem essa regulamentação da inteligência artificial, esse cenário é real? Essa regulamentação pode prevenir situações como essa, por exemplo? Aí a gente tem que separar as coisas. Eu acho que a entrevista, a internet das coisas é algo que a gente já vê há muito tempo acontecendo, né? Principalmente com o desenvolvimento de tecnologias vestíveis, né? Que você utiliza e tudo mais. O que você cita tem mais a ver com segurança de dados, né? De você ter protocolos e ferramentas para garantir a sigilosidade, integridade, autenticidade dos dados que estão circulando do usuário.
A regulamentação do IA, ela quando você faz a leitura lá da PL, ela é mais voltada para garantir que as empresas que disponibilizam esses modelos de inteligência, elas possam garantir níveis de mínimos, né, de troca de informações entre o usuário e o modelo, e que não sejam discriminatórios, que sejam inclusivos, e que não levem em consideração por pessoas vulneráveis para poder passar informações que não são corretas. Tem mais a ver com esse processo de regulamentação do que a segurança em si. Qualquer dispositivo que está ligado à internet, ele está factível a uma intrusão, né? Existem níveis de segurança que você pode garantir para tentar diminuir, né, a exposição desses dispositivos no que se refere à intrusão. Mas, se está ligado à internet, há sempre um risco associado, né? E por mais que você tenha todos os protocolos, todos os elementos factíveis, existe um outro processo de que os provedores desses serviços instalem os protocolos de segurança necessários para que resguarde a segurança dos usuários que são usufrutários desses serviços. Perfeito. Obrigada pela explicação. Marcos, algumas argumentações do PL, né? Eu vou citar aqui algumas. Pessoas do PL, o que ele prevê quando virar lei, caso vire? Pessoas não podem ser discriminadas por sistemas de inteligência artificial. São proibidos o uso e a implementação de sistemas que busquem induzir atitudes perigosas ou prejudiciais à saúde e segurança. E os sistemas não podem explorar vulnerabilidades de grupos específicos, como idosos e pessoas com deficiência. Qual a importância, na sua opinião, de ter essas garantias nesse PL? Pois falando de uma por uma, né, a parte de discriminação é uma coisa que já vem sendo estudada há muito tempo pela comunidade da computação, uma comunidade científica, né? Os modelos de aprendizagem de máquina, esses modelos de inteligência artificial, geralmente eles classificam previamente a partir de um banco de dados, né? E quando ele se depara com uma nova situação, ele utiliza essa classificação pretérita para poder tomar a decisão se uma coisa ou outra, né? De forma geral, né? Existem diversos modelos que aplicam, inclusive, outras técnicas. Então, se discute, por exemplo, uma detecção, né, de um determinado acontecimento, se você não pode induzir, né, esse banco de dados que você está colocando com características que são características que não são corretas, né? Tipo, o gênero da pessoa, ou a renda, ou a tonalidade de pele, certo? Então, deve-se tomar muito cuidado para que o próprio modelo que está sendo proposto, ele não se torne um modelo que seja discriminatório. Então, existem técnicas e formas de você fazer isso, né? E o que a PL ela alerta é sobre essa necessidade de que as empresas tenham responsabilidade referente a isso. Os outros quesitos seguem essa mesma linha, né? Você traçar grupos que são mais vulneráveis, grupos de pessoas de mais idade, de pessoas, às vezes, que não fazem a leitura completa de determinadas matérias, né? Você consegue classificar esses grupos e aí vai, de uma forma tendenciosa, passando informações que nem sempre são as informações corretas. Então, é correto se chamar a atenção para isso. Se virar lei, as empresas vão ser responsabilizadas pela veiculação que seja tendenciosa, né? As veiculações em que necessariamente a empresa, geralmente, ela ganha em anúncio, ela ganha por views, ela ganha por uso, né? Então, hoje em dia, ela não tem responsabilidade alguma de garantir. E ela, por outro lado, as empresas que fornecem esse serviço, elas não têm interesse, porque é gasto. Você monitorar, você criar uma central de controle quanto a isso, você mudar um modelo
que já foi desenvolvido, tudo isso é gasto perante as empresas. Mas há necessidade, sim, de se discutir, de se pensar depois numa padronização, como nós temos nas mais diversas áreas essas padronizações. Na própria TV, a gente já tem isso muito bem definido, já que a TV já está há muito mais tempo. E aí, só para a gente finalizar, Marcos, eu queria que você comentasse, quando a gente fala em regulamentar esses sistemas de inteligência artificial, o que a gente ainda precisa evoluir nessa discussão? O que poderia, por exemplo, ser incluído nesse PL? Então, acho que o principal ponto é ouvir os agentes que estão envolvidos, né, nesse processo. A comunidade acadêmica, a própria indústria, né, os usuários. Esse é o pontapé inicial, para a gente poder saber quais são as necessidades e as dores de cada um dentro das suas áreas, né? E aí, a proposta, ela sofre alterações. Agora é um momento, né, de ouvir as comunidades para que ela possa ser enxertada. Particularmente, a proposta, ela vem de outras PLs, né, a partir muito de uma movimentação por causa das eleições, né, que aconteceram, e aí tivemos os desdobramentos, né, teve todo aquele processo dentro das eleições, e agora culminou nesse boom de utilização de modelos de inteligência. A própria Google agora está lançando, né, um modelo para poder concorrer com o ChatGPT. Então, não são lançamentos exclusivos do Brasil, todo o mundo está falando sobre isso. Então, eu acho que o principal ponto é a gente acompanhar essa onda que está acontecendo, que é uma onda mundial, e se espelhar nos outros países que já estão também tramitando por esse processo, já tem outras legislações que são interessantes nesse processo de comprometer a empresa a ser responsável pelo conteúdo que ela gera, né? A internet não pode ser uma terra de ninguém, onde todo mundo fala o que quer e ninguém é responsabilizado. Ela é, hoje em dia, um dos principais, se não o principal instrumento de difusão das informações, né? Para muitos, o único, exclusivo elemento para poder ter voz, para poder ter fala. Então, a gente tem que pensar em todos os pontos e todos os lados, todos os aspectos, tanto do lado do usuário como do lado de quem provê o serviço. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que o principal ponto é o diálogo para que a gente chegue em uma proposta que realmente garanta uma saúde nessa troca de informações. Ótimo, Marcos. Muito obrigada pelo seu tempo, por ter aceitado nossa entrevista e por ter conversado aqui com a gente. Eu que agradeço.